Eu estou recebendo aqui mais uma vez para conversar com o deputado federal Zeca Dirceu. Tudo bem, deputado? Como é que está? Tudo bem, Almeida. Joinha? Tudo ótimo. O senhor pode começar contando para a gente quais foram as emendas que o senhor conseguiu aí para a região de Campo Mourão em 2012? Nesse ano? Pode fazer um balanço de 2012 para a gente? Olha, tem um conjunto grande de recursos. Nós fizemos uma somatória um pouquinho antes ainda do final do ano, né, passa da casa de 100 milhões de reais. Passa de 100 milhões. Só nesse final de ano, em torno de 30 milhões de reais foram empenhados lá no governo federal para municípios aqui da Concam, municípios também da AMERRIOS, municípios aqui da AMOP, que é da região oeste do estado, onde o mandato tem sido demandado, tem sido procurado, né, para trazer investimentos. E as obras estão acontecendo. Campo Mourão foi uma das cidades muito bem contempladas. São, por exemplo, na área da educação, 9 milhões que o governo federal vai investir para a reforma e ampliação de 4 escolas municipais. Uma ação que não é muito comum, houve todo um esforço do município, a prefeita Regina, antes mesmo de assumir, esteve lá conosco em Brasília, a ministra Gleice Hoffmann deu um respaldo muito grande, e essa conquista já está consolidada, a prefeitura vai agora licitar essas obras, beneficiando 4 regiões da cidade. Se não me engano, na Gurilândia, o Vila Urupês, tem mais 2 outras escolas que eu não me recordo aqui o nome, mas são 4 escolas de Campo Mourão, um investimento de 9 milhões de reais a fundo perdido, o município tem uma pequena contrapartida. Então houve um conjunto grande de conquistas, de ações, tem obras de saneamento, obras de infraestrutura urbana, construção de algumas unidades básicas de saúde, ampliação de outras, equipamentos, um conjunto grande realmente de ações foram conquistadas. A gente está divulgando, pontualmente, cidade por cidade, uma a uma. Quem acessa o meu site no www.zecadirceu.com.br vai ver lá que tem um conjunto muito grande de municípios aqui da Concam que foram beneficiados. Alguns com obras já concluídas, outros com equipamentos sendo entregues, outros com obras em andamento e ainda algumas questões para se iniciar, como são esses 9 milhões aqui da área da educação, conquistados aí já com o empenho da prefeita Regina, antes mesmo de assumir, e um respaldo grande da ministra Gleice. O senhor conseguiu uns recursos no final do ano passado para a pavimentação asfáltica aqui no município? Sim, teve uma liberação que nós articulamos na Secretaria do Tesouro Nacional, que na verdade o município buscou um financiamento junto ao Estado do Paraná e dependia dessa documentação na STN. Acredito que as obras já devem ter até sido iniciadas, não sei se foram concluídas, a gente não consegue acompanhar o dia a dia da cidade, mas foi um recurso que teve lá a nossa colaboração, a nossa contribuição. Nós fizemos uma emenda importante aqui também para a área da cultura, que já está inclusive sendo executada. Tem um conjunto grande aí de ações acontecendo, aos poucos a gente vai divulgando uma a uma. O que seria, assim, no seu planejamento para 2013, o que seria prioridade, de repente, nessa sua gestão durante esse ano para liberação, alguns pedidos que estão em andamento? O que o senhor está pensando, assim, de repente, que poderia liberar para 2013 como prioridade hoje? Olha, eu procuro visitar as cidades de uma maneira muito frequente. E nessas visitas, ouvir não só as autoridades, as lideranças, mas ouvir a população, o pequeno agricultor, o empresário, o trabalhador e a trabalhadora. E o que eu mais escuto são reivindicações na área da saúde. Então é claro que o meu mandato foca as suas ações na área da saúde e procura estimular os prefeitos, as prefeitas, as lideranças que nós temos em relação em cada um dos municípios aqui da Concam, a apresentar propostas, necessidades nessa área. Já há um conjunto grande de investimentos acontecendo, eu citei aqui alguns casos, mas nós estamos muito disponíveis. Tanto é que agora eu estou visitando os prefeitos. Hoje mesmo falei por telefone com a prefeita Regina por um longo tempo, sensibilizando eles e convidando eles para ir a Brasília agora, no dia 28, a presidenta Dilma vai receber os prefeitos e prefeitas, vai anunciar algumas novas oportunidades e apresentar os programas que o governo federal já tem e que são um sucesso, mas que dependem da parceria do município. O programa Minha Casa Minha Vida, que construiu muitas casas aqui em Campo Mourão e na região, o próprio PAC, que tem obras de pavimentação, de ampliação das redes de coleta e tratamento de esgoto, está agora viabilizando um conjunto muito grande de ônibus para o transporte escolar nas cidades, vai distribuir agora aqui na Concam uma retroescavadeira para cada município da região. Os municípios que fizeram um consórcio vão receber uma moto niveladora. Então a gente está num trabalho agora nesses últimos dias, desde segunda-feira eu tenho feito isso, visitei alguns prefeitos ontem, estou conversando com outros hoje, de levar esses prefeitos lá no dia 28, porque é uma grande oportunidade. Não só de conhecer, de ter informação, mas de apresentar suas reivindicações. E, é claro, a gente sempre separa ali um tempinho dos bastidores para uma conversa mais reservada. A ministra Gleice vai num jantar que nós estamos organizando por uma iniciativa da Associação dos Municípios do Paraná. Então, os prefeitos vão ter uma condição de conversar com ela com mais calma. Nós estamos tentando
tentando abrir um espaço na agenda do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para atender também alguns prefeitos e prefeitas aqui da CONCAN. Tenho certeza que no dia 30 eles vão estar retornando já com boas notícias para apresentar à população. Muito bem. O senhor, o governo federal tem uma verba, liberando uma verba para a construção, para a reforma do aeroporto municipal. Como é que o senhor vê isso? A importância. Foi um esforço que nós fizemos, na verdade, ao longo de 2 anos. Eu estive em várias audiências com o ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, a ministra Gleice Hoffmann, que é a nossa senadora pelo PT aqui no Paraná, coordenou essas ações, essas discussões, e Campo Mourão foi uma das cidades escolhidas. Foram poucas cidades aqui no Paraná, se eu não me engano, 14 ou 15 cidades que vão ser beneficiadas. O investimento total para o país são 7 bilhões, o Paraná tem 350 milhões disponíveis, não só para melhorias nos aeroportos, ampliação de pistas, melhoria dos locais de embarque e desembarque, ações de segurança, mas esses recursos, esse programa de aviação que a presidenta Dilma lançou, ele prevê também subsídio no que diz respeito a passagens para que a aviação regional possa acontecer de fato. As companhias aéreas muitas vezes não têm interesse em operar voos nas cidades médias pelo Brasil afora, como é o caso aqui de Campo Mourão. Então vai haver uma política de redução de impostos, de incentivos, de subsídios, para que haja também, depois dos aeroportos estarem mais bem estruturados, esse interesse nos voos acontecer. Então, acho que Campo Mourão está muito perto de ter essa possibilidade. Agora, na primeira semana de janeiro, o governo federal já está chamando os prefeitos e prefeitas, já está chamando as companhias aéreas para fazer algumas audiências públicas e definir os critérios, a maneira como realmente esses 7 bilhões vão ser investidos na aviação regional do nosso país, contemplando, se eu não me engano, aqui no Paraná, 15 aeroportos. O senhor apareceu no ranking da revista Veja como um dos deputados mais atuantes num país moderno, competitivo, como 2012. No Paraná, você apareceu em primeiro. Foi uma surpresa para você essa classificação ou não? Eu fiquei muito surpreso, viu? Porque todos sabem, a revista Veja é uma revista que tem uma posição muito dura em relação ao PT, muitas vezes é até desleal com o nosso ex-presidente Lula, publica fatos que não são verdadeiros. Então eu me surpreendi, não esperava isso, E é claro, fiquei bastante entusiasmado, Isso aumenta a minha responsabilidade, está classificado como o melhor deputado aqui do estado, entre os 10 melhores do país, mas me dá também mais energia, mais disposição para continuar fazendo aquilo que eu tenho feito. Visito constantemente os municípios, as pessoas, as lideranças, procuro entender os problemas que cada uma das cidades tem, as questões que são importantes para cada região, articulo isso lá em Brasília e procuro também no parlamento, na hora das votações, no trabalho feito nas comissões, na hora das relatorias, me apegar a temas que sejam importantes para o crescimento, para o desenvolvimento e para a geração de emprego. Eu fiquei satisfeito não só pela revista Veja publicar esse ranking, mas por ele ter sido feito a partir de critérios. Não é uma escolha aleatória da opinião de algumas pessoas, é olhando a votação, como cada deputado se posicionou em cada tema importante. Os que se posicionaram de forma correta ganharam pontos a mais, os que se posicionaram de forma negativa ganharam pontos a menos, olhando os deputados que realmente assumiram relatorias, assumiram funções importantes nas comissões. Então, fiquei realmente muito satisfeito e quero agora dar continuidade a esse trabalho que foi feito nos 2 primeiros anos de mandato, que na verdade vai se completar agora em fevereiro. O senhor conseguiu a liberação de recursos com seu apoio de R$ 292.500 para a revitalização da Casa da Cultura. Exatamente. Bem boa hora. Por isso que eu citei logo no início, a obra já está, inclusive, se eu não me engano, em execução, estão saindo aí os pagamentos. Acho que é uma das emendas, eu fiz outras emendas, se não me engano, foram 5 ou 6 emendas aqui para Campo Mourão. E além das emendas, a gente tem feito o quê? Esse trabalho que vai acontecer no dia 28. O valor das emendas, ele acaba sendo um valor muito pequeno, viu? Então, o que a gente faz? Se o governo federal tem programas bons, com bastante recursos, como é o PAC, como é o Minha Casa Minha Vida, as ações na educação, que eu já citei aqui, os investimentos em Campo Mourão, as ações na saúde, que eu já citei, os investimentos na região, os prefeitos têm que acessar isso. O governo federal tem que entender que aqui há necessidades. Então, esse trabalho tem sido feito à exaustão e eu estou vendo um resultado cada dia aparecer de uma forma mais ampla. Zeca, uma pergunta aqui, que é um momento agora de discussão, e é claro que o senhor está por dentro. A situação da Santa Casa e das outras Santa Casas, que também enfrentam problemas financeiros, como é que isso pode ser visto? O que pode ser feito para ajudar? Na sua visão, na sua percepção, o que acontece nas Santa Casas hoje? Eu tenho procurado ajudar. Prova disso que nós trouxemos o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em dezembro, aqui para a região. Convidei
a prefeita Regina, convidei o Paulo Davidoff, que estava ainda naquele momento em vias de assumir, como assumiu agora a presidência. Tivemos lá um diálogo muito franco, muito aberto, muito sincero com o ministro. Eu acredito que a solução para a Santa Casa, ela passa por várias mãos. O município de Campo Mourão, a própria Santa Casa, o governo do estado e o governo federal. No governo federal eu posso garantir, não vai faltar empenho, não vai faltar disposição e não vai faltar esforço. Eu estou, inclusive, hoje conversei longamente com o Paulo Davidoff sobre esse assunto, que nós façamos em Brasília uma audiência única com essas 4 instâncias envolvidas. Porque há muitos assuntos que foram sendo tratados, muitos esforços que foram feitos, da Santa Casa direto com Brasília, do município de Campo Mourão direto com o governo do estado direto para a Santa Casa. Parece que as peças não encaixam. Sabe? Sempre vai um deixando uma coisa aqui para trás, outro ali não conseguindo equacionar. Então eu acho que essa reunião ela resolve as coisas. E o que também é necessário, e na minha avaliação está acontecendo, é uma disposição do governo do estado, do governo federal e dos municípios, não só de Campo Mourão, de investir mais. A Santa Casa não tem como criar uma solução mágica financeira para fazer frente a carências que tem entre as despesas que são muito grandes e as receitas que são menores. O Paulo Davidoff me apresentou uma planilha bastante detalhada, onde eu vi ali os números com muita clareza. Está claro que há um déficit. Inclusive, ele está disponibilizando isso para um conjunto muito grande de pessoas, está colocando isso publicamente, está na internet, no site da Santa Casa. Então, se as informações tivessem qualquer margem para questionamento, alguém já teria vindo a público questionar. Então, eu acho que passa por uma decisão financeira, que não pode ser só do município de Campo Mourão, não pode ser só dos municípios da região, do consórcio, tem que ser do consórcio, do município de Campo Mourão, o governo do estado, que é o ente forte, tem que investir mais, e o governo federal, principalmente, que é o mais forte, tem que também fazer um investimento maior. O que aconteceu em alguns momentos? Talvez que a solução não surgiu. O governo do estado tem muitas questões em outras regiões, também relacionadas a Santa Casas, para resolver. E aí, quando a solução de Campo Mourão está muito próxima de acontecer, lá em Brasília, no governo federal, o governo do estado, muitas vezes, até por necessidade, por pressão, por obrigação, quer resolver também as suas outras questões em outras regiões. E isso vai travando. Eu acho que separar esse assunto de Campo Mourão, separar o assunto de cada outra região e tratar cada um de forma distinta, talvez facilitaria o entendimento do governo do estado com o governo federal. Eu conversei bastante com o secretário Michele Caputo, vi nele disposição em resolver, mas o tempo está passando. Vou ligar para ele hoje novamente, fiz esse compromisso agora há pouco com o Paulo Davidoff, para ver, com virada do ano, como é que as coisas fluíram. É uma solução que não pode esperar mais, ela é urgente, a população não pode viver esse dissabor de ver um pronto atendimento fechado e ver uma série de dificuldades surgindo no seu dia a dia. Quem não tem culpa nenhuma nessa situação é o cidadão, porque cada um faz o seu papel. Paga o seu salário, paga os seus impostos, contribui, trabalha, precisa ter um atendimento digno e de qualidade. Eu vou me empenhar muito para que isso seja ouvido, por mais que seja uma coisa que não está na esfera do Legislativo, do Parlamento. Eu até brinquei hoje, conversando com um médico, que se eu tivesse no ano passado no cargo ou de presidente da República, ou de governador, ou de prefeito aqui das cidades, eu teria feito a minha parte e resolvido esse assunto. Agora eu sou só deputado federal. O que eu posso fazer é apresentar argumentos, é reivindicar, é articular, é marcar as reuniões, criar pontes para que o diálogo, o entendimento aconteça e a gente tenha realmente uma solução feliz. O senhor vai continuar tentando viabilizar recursos? Eu sou teimoso, eu sou insistente, vocês conhecem todo o esforço que eu fiz, por exemplo, na questão da Estrada Boiadeira, da BR-487, eu não fujo de nenhuma luta, por mais que sejam lutas, às vezes, amargas, que desgastam a gente, mas eu acho que a liderança política, ela não pode só aparecer nas coisas boas, só chegar na hora da foto, ela tem que se envolver também com os temas que são desgastantes, também com os temas que muitas vezes alguns classificam como impossíveis de serem resolvidos. Lá atrás eu ouvia que a boiadeira era impossível de ser resolvida. Algumas pessoas que gostavam de mim, que gostam até hoje, me sugeriam: olha, Zeca, não se aproxima desse assunto porque ele vai te desgastar. Eu comecei a auxiliar essa questão da Santa Casa em dezembro, agora, e tenho ouvido também pessoas que gostam de mim me dar sugestão. Fica longe disso porque isso aí é problema. Não, se é problema, é a minha obrigação, é meu papel participar e ajudar a resolver. O senhor escreveu recentemente, para finalizar o programa, está acabando, um artigo sobre a transformação e aí a questão da política hoje. Como é que o senhor vê essa questão entre o parlamentar e o prefeito? O prefeito tem que ter um pouquinho mais de paciência para esperar as coisas, ou ele deve pedir as coisas mais rápido? Como é que é? O que o senhor quis dizer nesse artigo que o senhor escreveu? Acho que é uma campanha de uma grande parte da imprensa maior do país tentando criminalizar a política.
Isso não ajuda em nada. Você não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio, na mesma circunstância. Que ninguém empresta. Que ninguém empresta e que todo mundo está lá cometendo Tá ilegalidades. generalizando. E muitas vezes ficar fazendo acusações levianas, infundadas, partindo apenas de pressupostos, apenas de indícios. Isso tem acontecido de uma maneira cada vez mais ampla. Isso é muito ruim. Não para nós que já estamos na política, mas porque afasta as pessoas de bem, que talvez tenham vontade, tenham capacidade, tenham condição de participar da vida pública, de participar da política. Então, eu acho que essa questão precisa ser melhor observada pelo cidadão e as pessoas têm que separar o joio do trigo, têm que olhar realmente as atitudes de cada um. Eu estou na vida pública há 12 anos. Fui secretário municipal, fiquei 2 anos no governo do estado, fui eleito e reeleito prefeito, vou completar em fevereiro um 2º ano como mandato de deputado federal. Não tem nenhuma atitude minha que eu me envergonhe. Não tem nenhuma atitude minha que esteja sendo questionada na justiça. Então, não dá para a gente ser colocado no meio do mesmo bolo, talvez de uma figura ou outra, que cometeu os seus erros, cometeu os seus equívocos. Encontro de prefeitos em Brasília. Dia 28 até o dia 30, um grande encontro. Tenho certeza que nós vamos ter a totalidade aqui dos prefeitos e das prefeitas da CONCAN, e eu vou me colocar à disposição deles para ser um interlocutor, para marcar as audiências, para levar eles para falar com quem decide, com quem resolve de fato as coisas, e para que esses investimentos que já vêm acontecendo se tornem cada vez mais amplos, cada vez mais rápidos, e a gente possa mudar e melhorar a vida da população. É para isso que a gente faz política. Muito bem. Deputado Zeca Dirceu, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui. O senhor sabe que o senhor sempre é muito bem-vindo. E as suas considerações finais e bom trabalho nesse ano 2013 que começa agora, né? Eu que agradeço, desejo um ótimo ano mais uma vez a todos aqui de Campo Mourão e da região, e a minha gratidão sempre abre esse espaço aqui para que a gente possa prestar contas, falar sobre os temas que são de interesse da população. Um abraço grande.